Nessa noite é um desejo do meu coração poder ser um instrumento de Deus para a tua vida. E que o Senhor nesse momento nos ajude, tirando toda distração, tirando do nosso caminho todas as palavras que possa chegar distorcida ao teu coração. Que nesse momento o Senhor, com o teu eterno poder, possa enviar anjos a guerrear ao nosso favor, para que a sua palavra chegue limpa diante de nós, para que a sua palavra chegue clara aos nossos ouvidos. Você pode me ajudar em oração? Senhor, nós te pedimos essa noite, Pai, nos ajuda a ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a não sermos enganados pelos nossos sentimentos. Nos ajuda, Senhor, a não sermos enganados pelas nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a entender que é o Senhor nos direcionando, se quer para a direita ou se quer para a esquerda. Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor use de bondade, de misericórdia e fale com o nosso coração. Senhor, nos permita a ouvir a tua voz, nos permita entender o que o Senhor tem para o coração de cada um de nós nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Queridos, aproveitando que você está em pé, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 21. Deus é bom, queridos, amém? Deus é bom, muito bom. Nós viemos aí de uma semana mega abençoada. Quantos aqui foram abençoados na nossa semana, na nossa conferência? Irmãos, se você não veio, você perdeu cada dia uma porção diferente, uma palavra diferente. Deus se manifestou no nosso meio, e eu tenho certeza que é o início daquilo que Deus tem preparado para o nosso ano, amém, queridos? Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21. Gênesis, isso, vamos ler lá para não ficar mais todo mundo lendo a mesma coisa. Diz assim: Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim: por que eu estou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Eu gostaria que você gravasse isso, porque ele vai fazer diferença naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar ao teu nessa noite. Leia de novo comigo, por favor. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá o maior servirá o menor. Amém? Você pode se assentar, querido. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui nos conta a história, o nascimento de Jacó e seu irmão Esaú. São passagens que habitualmente nós ouvimos pregar. E quando nós pregamos mensagens, que geralmente é pregado nas igrejas, existe um pré-julgamento que nós já conhecemos a história. E aí há uma grande cilada, que podemos às vezes, por conhecer a história, e muitas vezes ver pregadores pregar essas mensagens durante os nossos anos de igreja, há um perigo aí, de nós perdermos algo novo de Deus. Por isso que eu orei aqui, antes de nós começarmos a palavra, para que o Senhor nos permita ouvir claramente, e que nada possa tirar aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração hoje, amém? Olha só, a Bíblia diz que a mãe de Jacó e Esaú, que era esses 2 meninos que estavam dentro do ventre dela, diz a Bíblia que eles brigavam dentro de si, um chutava o outro dentro de si, desde o ventre da sua mãe. E foi a sua mãe Rebeca perguntar ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso? É algo anormal. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu para ela: existem 2 nações dentro do seu ventre,
E nós lemos juntos aqui que Deus falou para ela: e o maior servirá o menor. Então a Bíblia diz que esses jovens nascem e crescem, se tornam jovens. E a Bíblia diz que o primeiro filho a nascer era Esaú. A Bíblia conta, você pode ler lá na sua casa, que é uma história linda, que nasce primeiro Esaú e logo depois Jacó grudado aos teus pés. E pela tradição, o seu primeiro filho, ou seja, o primogênito, era aquele que receberia uma bênção maior do que o seu irmão, porque ele era o primeiro. Então, segundo a tradição, ele ia receber a maior parte da herança. Quando o seu pai morresse, ele deveria ficar responsável pela sua casa, enfim, e outras coisas, que existia-se uma bênção naquele que era o primogênito da família. Tanto que a morte do pai, próximo à morte do pai, existia um ritual, o qual ele transferia a bênção da sua geração, enfim. Mas a Bíblia diz que Jacó, o irmão mais novo ou o irmão menor, cresceu talvez esperando algo que ele não poderia ter, porque eu disse aqui, o seu irmão nasceu primeiro, e isso é algo que nunca poderia ser mudado. Jacó queria a bênção da primogenitura, mas não poderia ser mudado, porque não dava para voltar para o ventre da tua mãe e começar tudo de novo. Eu não sei se você já pensou assim na sua vida, algo que você gostaria de ter, mas talvez não possa ser mudado. Você já passou pela tua cabeça que você gostaria de ter nascido em outra família? Já pensou? Mas não dá para mudar. Você já pensou que você gostaria de nascer de uma família talvez com uma fortuna? Esses dias eu vi o Tiago Nigro, é um escritor, ele fala muito sobre finanças, aplicações, e ele estava falando que ele ia ter um filho, e ele disse que o filho dele ia se aposentar antes dos 18 anos. Antes de completar 18 anos, o seu filho já ia estar aposentado, porque ele estava preparando a aposentadoria do seu filho. Não dá uma inveja santa? Não sei quantos anos que você tem, mas dá uma vontade de parar, né? De parar de trabalhar, e o menino nem vai começar, ele já está aposentado. Olha só, algumas coisas que talvez você não consiga mudar na sua vida. Existe uma cidade na Suíça chamada de Ar. Depois você procura lá na tua casa, não aqui. Você escreve A-R-R, de uma cidade chamada Berna, na Suíça. Olha o privilégio desse povo. Se você procurar lá na internet, você vai ver que a cidade de Berna corta um rio lindo, claro, bonito. E as pessoas que vão trabalhar durante o seu dia de trabalho normal, quando vão voltar para casa, não pegam o metrô, não pegam um ônibus. Sabe o que eles fazem no dia de calor? Eles colocam a sua roupa numa sacolinha, pulam do rio, e como o rio corta a cidade, na hora que chega perto da casa dele, ele sai do rio todo refrescado, sem pegar trânsito, sem cheirar suor de ninguém, e ele chega na sua cidade. Olha que privilégio. E lá vamos olhar para nós. Nós não temos um rio que corta a cidade. Até tem, mas é o Manduca. E eu tenho certeza que você não vai querer pular nele para chegar na sua casa. Aqui em São Paulo temos um rio que foi lindo, mas é o Tietê, que quando você passa perto dele, você tampa o nariz porque você não quer nem chegar perto. Mas na Suíça tem um rio muito lindo, chamado Ar, que todo mundo gostaria de passar por lá um dia de hoje, voltar para casa em vez de suando refrescado. Mas nós não nascemos na Suíça. Você concorda comigo? Então algumas coisas nós não vamos conseguir mudar. Como Jacó não ia conseguir mudar de ser o primogênito, não dava. Mas a Bíblia diz que ele arruma um jeito. A Bíblia diz que um dia o seu irmão sai caçar e ele está fazendo um cozido na sua casa. E o seu irmão chega morrendo de fome e diz para ele: dá um pedaço um pouquinho para mim desse cozido, estou morrendo de fome. E ele diz para ele: ó, dá sim, dá, eu não posso. Mas se quiser negociar, a gente negocia. Falei: mas o que você quer? Eu falei: eu quero a benção que você tem. Falei: que benção? A benção da primogenitura. Passa para mim, cara, eu gosto, eu queria tanto o seu primogênito. E você conhece a história, a Bíblia diz que o seu irmão, sem fazer muita questão, sem valorizar a sua benção, fala para ele: não serve para nada. Eu estou morrendo de fome, se eu morrer, não vai servir para nada. A benção é sua, e trocou, e boa. Mas a Bíblia diz que Jacó foi um pouco além dele aproveitar a oportunidade da fome de seu irmão, negociou com ele, até aí tudo bem. Uma conversa, uma negociação entre dois homens. Mas a Bíblia diz que chegou o momento do seu pai morrer. E o seu pai mandou chamar, como de costume, o filho mais velho para receber a bênção da primogenitura. E você também conhece a história. A Bíblia diz que aí Jacó faz um divisor de água na sua vida.
Com o seu irmão ele não tinha enganado, ele não tinha feito nada errado, ele só negociou e o seu irmão desvalorizou a bênção e trocou com ele. Mas ele não contou para o teu pai. A Bíblia diz que quando o seu pai chama para abençoar o seu primogênito, o seu pai já não enxergava direito, e ele se fingiu no lugar do seu irmão, a ponto de colocar um pedaço de animal nos seus braços, porque o seu irmão, a Bíblia diz que era peludo, para que o seu pai pudesse chegar perto, passar a mão e achar que era o seu irmão. E ali, Jacó toma uma atitude que fez ele perder um longo caminho na sua vida. A Bíblia diz que o seu pai inocente abençoa Jacó no lugar de Esaú e derrama sobre ele todas as bênçãos da primogenitura, qual eu já comentei aqui. E a partir dali, Jacó, que estava ou era desesperado como um sonho de vida, de ser o primogênito, de achar que ele ia ter todas as coisas da vida que ele queria, começa um capítulo muito difícil na história de Jacó. Porque a Bíblia diz, Gênesis capítulo 27, versículo 41. Leia comigo, e devagarzinho você vai entender o que o Espírito Santo quer dizer ao teu coração. Aqui começam as consequências do erro, do desespero do coração, da ansiedade de querer conquistar as coisas do nosso jeito. Olha só o que a Bíblia diz: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção, como seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, versículo 42, vai, senão eu leio aqui. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela o enviou, chamou Jacó, seu filho menor, e disse, versículo 43. Aí, é isso aí. Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Naquele dia, tomando a bênção, a força, a Bíblia diz que Jacó começa uma sequência de consequências do seu esforço. Não parece ser um pouco contradigente? Porque todos nós aprendemos que nós temos que se esforçar. Todos nós aprendemos que nós devemos lutar pelos nossos sonhos, nós devemos buscar com todas as forças aquilo que nós queremos, e isso não está errado. Mas olha o que Jacó fez no desespero de querer ser o primogênito. Desencadeou na sua vida, na sua casa e na sua família algo que ele não precisava passar. O seu irmão jurou ele de morte e disse para ele: eu vou perseguir você até o resto da minha vida. A Bíblia diz, você pode ler lá na tua casa, que ele disse: assim que o meu pai morrer, eu vou perseguir Jacó até matá-lo. E olha só, Gênesis capítulo 27, versículo de número 43. Se puder ler, por favor. Preste atenção nisso daqui. A mãe dele diz para ele assim: agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Para onde ele foi, irmãos? Harã. Vamos ler mais um versículo para você entender aonde eu quero chegar? Por favor, Isabel, Gênesis capítulo 12, versículo 4. Para onde ele foi, irmãos? Harã. Vamos ler o outro versículo? Lá atrás, para você entender, Jacó era neto desse cara aí, ó, Abraão, um homem que fez uma aliança com Deus, um homem abençoado por Deus, um homem que era neto de Abraão. Tinha tudo, tinha gado, tinha casa. Depois veio seu pai Isaac, que também conquistou, tinha tudo na mão. Mas olha o que a Bíblia diz lá do seu avô. Assim partiu Abrão, ainda Abrão, como o Senhor tinha lhe dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã. Presta atenção em algo aqui que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração. Lá atrás,
2 descendências atrás, Deus faz uma aliança com o seu avô e diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela que eu vou te abençoar. Nós lemos aqui, Abraão estava em Harã e sai para receber tudo que Deus tinha dado para ele. Jacó, meu irmão, já tinha as bênçãos que Abraão tinha recebido. Abraão já tinha passado tanta coisa que nós podemos passar horas falando da história de Abraão. O seu pai Isaac já tinha passado tantas coisas com Deus que nós possamos passar horas falando da história de Isaac. E Jacó já era a terceira descendência, já era neto de Abraão, já era filho de Isaac, já tinha o seu gado, já estava fazendo o seu guisado na casa, não tinha passado nem um pouco que Abraão e o que Isaac tinha passado, mas por causa da sua maneira de lidar com as coisas, por causa do seu jeito de querer as bênçãos de Deus que ele achava que merecia. Olha o que a Bíblia diz. A sua mãe diz para ele: pega a tua malinha e você vai para Harã. Harã foi o lugar da onde Abraão saiu, irmãos. Ele já tinha tudo nas mãos e ele teve que voltar para o início de tudo. Ele teve que voltar para a história lá onde Abraão saiu para ver o que Deus tinha para ele. Não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer ao nosso coração nessa noite. Quando nós ficamos desesperados em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos objetivos, eu não sei quais são os seus, provavelmente sejam diferentes do meu, mas nós colocamos toda a nossa força nele, nós colocamos todos os nossos anseios nele, e muitas vezes nós fazemos igual Jacó. Por querer alcançar os nossos objetivos, por querer chegar em algum lugar que você almejou, e isso não é errado, mas às vezes nós fazemos igual Jacó, damos um murro em ponta de faca, e às vezes tudo que já estava preparado para nós não percebemos que já estava tudo à nossa volta. Nós temos que começar tudo de novo, tudo de novo. Eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei quantos empresários tem aqui. Tem alguém aqui que você tem o seu próprio negócio, seja vendendo bolinho, seja salão de cabeleireiro, tem? Você já ouviu falar que no Brasil é normal os empresários quebrar? Já ouviu falar? É normal. E os empresários que quebram no nosso país, eles às vezes se sentem orgulho e falam: não, porque eu já quebrei 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nos levantamos, estamos aqui e tá bom. Se você quebrou, que Deus te levante e te dê graça. Mas olha só, você não precisa quebrar. Jacó quebrou, se for olhar na sua descendência, naquilo que estava acontecendo, Abraão já tinha conquistado, Isaac já tinha conquistado, mas por causa da sua ansiedade, ele teve que voltar do zero. Meu irmão, se você ouvir as palavras que Deus está falando desse altar, você não vai precisar quebrar. Você não vai quebrar na sua empresa, você não vai quebrar a tua família, você não vai precisar separar para você ir para um lugar, o seu marido para outro, e você falar: nossa, não é que a minha família era bonita, não é que os meus filhos realmente eram bênçãos. Meu irmão, nós estamos no início do ano e Deus está dando um alerta para o teu coração. Olha o que Jacó fez, ele tinha tudo, neto de Abraão, filho de Isaac, havia fartura na mesa dele, mas ele foi colocar o seu dedão lá e teve que começar tudo de novo. Abra os teus ouvidos porque Deus está falando. Se você prestar atenção no que Deus está falando nesse lugar, meu irmão, você não vai precisar perder a tua família para começar a criar tudo de novo. Você não vai precisar quebrar a tua empresa para você começar de novo. Você não vai precisar perder o teu filho para as drogas para você entender, não, porque esse altar vai te direcionar naquilo que Deus tem preparado para a tua vida. É só prestar atenção, porque, irmãos, Deus tem falado nesse lugar. Então abra os teus ouvidos, porque eu não quero quebrar, eu não quero separar da minha esposa, eu não quero ver a minha filha perdida lá fora, eu não quero. Por isso que eu quero estar atento, queridos, o que Deus está dizendo ao nosso coração. Amém? Olha só, preste atenção. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Eu vou correr um pouquinho. A Bíblia diz que Jacó, menino mimado, porque a Bíblia diz que a sua mãe era um xodó com ele. Enquanto Esaú saía caçar, ele ficava ali cortando cenourinha para ela. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Olha onde Jacó, esse menino que tinha tudo na mão, foi parar. Ele chegou no lugar e passou a noite, porque já era posto o sol. Versículo 12. E tomou uma pedra daquele lugar e pôs por sua cabeça e deitou. O menino que tinha tudo na casa, neto de Abraão, filho de Isaac,
não tinha um travesseiro para colocar a tua cabeça. E a Bíblia diz que nessa noite, ele colocou a cabeça numa pedra para dormir. Mas foi ali que Deus começou um tratamento com ele. Foi ali que Deus começou uma história com ele. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos vivido num tempo acelerado. Nós temos vivido num tempo que aquele jovem que ainda não tem a sua moto, ele entra em desespero. Que aquele homem casado, que ainda talvez não conseguiu a sua casa, ele se sente assim em nada. Quando você olha para o banco e você vê algumas pessoas da internet, metade da idade sua, já milionária, andando de carrão, comprando mansão, e você fala, eu não sou nada, não é possível que eu não dei nada na vida. Quantos de nós aqui já tentamos de tantas formas vencer, nós tentamos de tantas formas negociar, nós tentamos de tantas formas alcançar aquilo que nós achamos que nós merecemos, e às vezes nos colocamos em cada enrascada, às vezes compramos às vezes o que não pode, porque eu mereço, eu vou conseguir, eu vou vencer, as pessoas vão dizer que eu venci, e aí você entra numa dívida que você não consegue pagar. Sabe aquele jovem ou aquela jovem que já está passando os dias e ela vê a amiguinha namorando, ela vê o outro namorando, e você fala, ó, já estou fazendo idade, eu não sei quantos anos mais vai ficar, então eu acho que eu vou aceitar o que tem, eu vou fazer um Tinder, vou colocar uma foto bonita e vou começar a recolher currículos, porque eu quero dar um jeito na minha vida. E às vezes entra em cada enrascada, às vezes entra em cada buraco que não precisava você entrar. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós queremos ir com a força do nosso braço. Mas é aí que o Espírito de Deus quer trabalhar o nosso coração. Vamos voltar no versículo 25 de Gênesis, capítulo 25, no versículo 23. Você leu comigo, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Preste atenção. O Senhor disse, 2 nações estão no teu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. 24. Um povo será mais forte do que o outro. Vamos de novo? E o maior servirá o menor. Irmãos, o Jacó entrou em um monte de enrascada, porque ele queria a bênção da primogenitura. Foi jurado de morte para o seu irmão, não tinha nem onde dormir naquele dia, mesmo sendo herdeiro. Fez um monte de arruaça. Talvez tenha decepcionado seu pai ali na beira da morte, porque ele mentiu para o seu pai e o teu pai descobriu. Mas deixa eu fazer um adendo aqui nessa noite. Lá atrás, ele não sabia disso, mas nós sabemos. Lá atrás, quando ainda ele estava no ventre da mãe dele, o que Deus disse para sua mãe? O maior servirá ao menor. Jacó, ele não era o primogênito. E ele brigou e arrumou um monte de encrenca para poder ser o primogênito. Mas ele não precisava, querido. Ele não precisava, sabe por quê? Olha que está escrito lá. Desde o ventre da mãe, Deus já disse para a mãe dele: o maior servirá o menor. O maior servirá o menor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha se batido. Talvez você tenha dado burro na parede, talvez você tenha tentado com todas as tuas forças, talvez você tenha enfrentado coisas que nem seriam necessárias você enfrentar, porque você quer vencer, e todos nós queremos. Jacó queria a bênção da primogenitura, e que erra nisso, apesar de ser difícil, mas que erra nisso. Talvez você nasceu numa família pobre e você quer a todo custo ser rico. Talvez você nasceu de um jeito e quer mudar, e você quer, enfim, cada um de nós temos uma história. Mas Jacó não sabia que Deus já tinha traçado a história dele. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, debaixo da unção do Senhor. Deus já traçou a tua história. Como ele fez com Jacó. Olha onde Jacó estava quando Deus escreveu o seu destino. Por isso que eu coloquei como tema aqui, que ele cresça no nosso destino. Não sei se apareceu lá. Eu coloquei esse tema, sabe por quê? Porque Jacó perdeu tanta coisa. Jacó perdeu tantos anos. Ele arrumou encrenca que ele não precisava. Ele foi para uma terra que ele não precisava. Você vai ler depois da história, ele trabalhou 14 anos, que também ele não precisava, foi enganado. Sabe por quê? Porque ele estava em busca de algo que Deus já havia preparado para ele desde o ventre da mãe dele.
Feche os seus olhos um pouquinho, deixa eu ministrar sobre a tua vida. Querido, sabe essa correria que você tem enfrentado? Sabe esse turbilhão de pensamento que tem passado aí na tua cabeça? Sabe essa vontade que você tem e você não sabe como romper talvez algumas barreiras, que você não sabe como que você vai conseguir chegar lá, que você não sabe de que jeito, com quem que você vai emprestar dinheiro, com quem que você vai negociar, se vai cair um anjo do céu, o que vai acontecer? Deixa eu falar uma coisa de Deus para a tua vida. Calma o teu coração, aquieta a tua alma, ainda com os teus olhos fechados, deixe Deus ministrar no teu coração. Desde o ventre da tua mãe, eu já tenho desenhado a tua história. Desde o ventre da tua mãe, eu já tenho ministrado o teu caminho. Então, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, acalma o teu espírito. Não deixa o inimigo colocar desespero no teu coração. Quando vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Nossa, como que vai ser? Eu preciso arrumar mais um trabalho, eu preciso vender jequiti, eu preciso... Calma o teu coração, porque o Senhor tem escolhido a tua vida, aleluia. Desde o ventre da tua mãe, você não precisa ficar fazendo negócio torto para chegar no lugar que você imaginou que era seu. Você não precisa ficar emprestando dinheiro por aí, você não precisa ficar colocando fotos mais atraentes para que alguém chegue em você. Não precisa. O Senhor tem preparado o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, que tudo mais Ele fará ao teu respeito. Amém? Irmãos, Jacó não sabia disso. Não sei, a Bíblia não fala que Sara contou para ele, que Rebeca contou para ele, não fala. Mas olha como Deus é bom. Ele te trouxe aqui essa noite para contar para você. Ele já tem preparado o teu caminho. É por isso que esse ano de 2025 é necessário que ele cresça na tua vida, que você diminua, que a sua vontade de fazer besteira diminua. Porque, irmãos, dá vontade, não dá não? Você já conversou com gente que quando está nervoso, quando está preocupado, uns têm vontade de gastar, né? Somente a mulherada aí, com todo respeito, vamos para a cidade, estou nervosa hoje, eu mereço, vamos lá. Tem uns aí mais doidos, falam, vou fazer uma tatuagem hoje porque eu acordei com vontade de fazer a vida valer a pena. Nós temos vontade de fazer besteira, mas esse ano essa vontade vai diminuir todos os dias, e ele vai crescer na nossa vida. Nós vamos entrar em menos encrenca, irmãos. Nós vamos entrar em menos brigas. Nós vamos entrar em menos lugares que não precisaria nós estarmos. Porque quando ele crescer na nossa vida, nós vamos entender que cada passo que ele der, quanto mais ele crescer na nossa vida, a nossa história vai ser melhor. Vamos continuar para mim não passar horário? Olha só, Gênesis capítulo 32, versículo 24. Jacó, fazer o quê? Dorme com a cabeça na pedra, dorme. Tem coisa que você vai ter que passar, irmãos, das suas consequências. Fazer o quê? Faz parte, é assim que nós aprendemos. Foi expulso da sua casa, saiu fugido. Ficou jurado de morte, que não podia nem passar perto da casa dos seus pais ou do seu irmão, porque o seu pai já tinha morrido. Mas a Bíblia diz que Jacó começa a diminuir. Olha só, a Bíblia começa nesse momento a não contar mais que Jacó estava fazendo lambança. A Bíblia não diz que Jacó estava arrumando um jeito para que a sua primogenitura valesse, fosse reconhecida em outras terras, não. A Bíblia diz que Jacó começou-se a enxergar a Deus, até que um ponto, Gênesis capítulo 32, versículo 24. Gênesis 32, versículo 24. Enquanto ela põe, eu vou tomar uma água. É isso aí. Olha só. A Bíblia diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Sabe o que a Bíblia diz? Chegou uma altura da vida de Jacó que ele encontra um anjo de Deus. E nós lemos aqui que ele começa a brigar com aquele anjo. Lá atrás, ele arrumou encrenca com Isaú, seu irmão.
ele tentou enganar o seu pai, e enganou o seu pai. Mas aqui, a Bíblia diz que Deus envia um anjo para tratar com ele, e ele briga com o anjo. O anjo falou: estou indo embora, e ele fala: não, vai não, o Senhor precisa me abençoar, eu preciso da bênção, eu não posso perder a tua presença aqui. A tal ponto que a Bíblia diz que o anjo fere uma das suas pernas, mas ele não deixa o anjo ir embora, antes dele ser abençoado. Sabe, irmãos, como eu disse, nós fazemos tanto esforço, né? Por causa do dinheiro, por causa da saúde, por causa dos nossos projetos, por causa dos nossos sonhos, por causa de tanta coisa, como Jacó fez. Ele fez tanta coisa pensando no seu futuro, ele é determinado, e ele mudou ali, poderia mudar a história da sua vida, mas ele colocou todo o seu esforço no lugar errado, no momento errado, do jeito errado, da forma errada. Nós somos assim, irmãos, tudo atrapalhado. Mas aqui, Jacó já estava amadurecendo, e quando ele encontra um anjo de Deus, ele luta com a pessoa certa, ele guerreia com a pessoa certa. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, debaixo da unção do Senhor. Concentre-se, essa garra que existe dentro de você, sabe essa mulher guerreira que tem dentro de você aí, que tem vontade de vencer, que tem vontade de grudar Satanás pelo pescoço e jogar ele fora, sabe, essa vontade que você acorda às 6 horas da manhã, dá banho na criança, e ali põe comida para o cachorro, e na hora que o marido acorda com o olho cheio de ramela, já tem café pronto, sabe essa guerra, essa garra, que você vai trabalhar, acorda à tarde, depois que chega o serviço, sabe, essa garra. Concentre no Senhor, coloque as tuas forças no Senhor, coloque as tuas forças naquilo que o Senhor está dizendo ao teu coração. O que Jacó fez? Ele foi buscar Deus, ele foi guerrear com Deus. Irmão, essa noite Deus está te chamando para guerrear com Ele. É lógico que você não vai vencer, e é lógico que Jacó não deu surra no anjo, não, pelo contrário, levou uma surra. Mas preste atenção, que eu apanhe de Deus todos os dias, que eu chegar bravo diante de Deus, mas que eu entenda o caminho certo que eu devo seguir. Jacó entendeu o caminho certo que ele deve seguir. É por isso que Deus está te trazendo aqui, meu irmão. É melhor ser ferido por um anjo de Deus do que pelo seu irmão, por quantas pessoas que querem te matar lá fora, pelos agiotas, pelas pessoas que você deve, por tantas coisas que podem acontecer na sua vida. É melhor. Um dia Davi falou para Deus: Deus, me permita estar nas tuas mãos do que nas mãos de qualquer outra pessoa. Eu prefiro pagar o preço de estar nas tuas mãos do que nas mãos do mundo. Meu irmão, o Senhor está te trazendo para perto, e Ele vai diminuir o que você pensa, Ele vai diminuir os desejos do teu coração, para mostrar que o que Ele tem para a tua vida é melhor, que o que Ele tem planejado para você não se compara com primogenitura, não se compara com os melhores sonhos do teu coração. Amém? Brigue com Deus. Irmãos, às vezes nós aprendemos que nós não devemos reclamar, tá certo? Nós não devemos reclamar, mas vamos conver comigo, Deus conhece o teu coração. Se não está bom para ti, meu irmão, não adianta falar para o irmão do lado, não adianta cochichar, não adianta colocar nas redes sociais: ai meu Deus, o que será de mim? Não adianta nada, Deus não tem Facebook. Mas aos pés do Senhor, irmão, você pode brigar, você pode quebrar o pau com Ele, meu irmão, que Deus não vai ligar. Um dia, posso abrir o coração? Eu lembro que um dia eu fui reclamar para Deus. Nós estávamos construindo, irmãos, que luta. Eu queria fazer um casebre, e a minha esposa queria fazer um palácio. Chegou, nós fizemos um orçamento das esquadrias da casa, e chegou o orçamento na minha mão. Fernando, me perdoe, tá? E eu olhei para o orçamento e falei assim: até que não ficou tão caro, né? Esquadria para a casa inteira, até que não ficou tão caro, tá bom. Aí o cara falou para mim assim: não é da casa inteira, é só da porta que a sua esposa escolheu. Eu falei: não é possível. Chamei ela e falei: Fernando, o que essa porta? O que essa porta tem de especial? 5 metros de altura. Eu falei: Jesus do céu, 5 metros de altura. Eu sabia que a gente na vida ia enfrentar gigante, mas não queria entrar dentro de casa, não faz sentido. Aí ela falou assim para mim: Deus tem falado para mim que vai me dar. Eu falei: tem. Para mim não falou nada. Cheguei em casa, irmão, sabe o que eu fui fazer? Quebrar o pau com o anjo. Dobrei o joelho: Senhor, fiz igual a Adão, sabe? A mulher que o Senhor me deu falou que o Senhor está falando que a porta é de 5 metros, e o meu orçamento é para, se eu pudesse cortar de 2,10 para 1,80, só para me passar.
Sabe por que eu estou falando isso? É porque não tenha medo de brigar com Deus, irmãos. Não tenha medo de abrir o teu coração, até porque Ele já conhece. Se eu falar algo que passa atravessado para você, você vai falar assim: tá bom, deixa quieto, tá bom, e eu vou entender. Mas Deus não passa batido, Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua alma. Eu levei para Deus a porta de casa e fui falar: o senhor dá um jeito aí, porque o meu orçamento não fecha. Por quê, irmão? Porque Ele é o meu Pai, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele cuida dos meus anseios, Ele cuida das minhas vidas e me direciona para o lugar certo. Jacó aprendeu que as forças deles têm que ser concentradas em Deus, irmãos, em Deus, querido. A tua reclamação a partir de hoje tem que ser aos pés do Senhor. Tranque a porta do teu quarto e ora. Tranque a porta do teu quarto e fala: Deus, eu estou achando que o Senhor está no caminho errado. E deixe Ele mostrar para você se está no caminho errado ou não. Deixe Deus, querido, pegar todas as tuas forças, essa garra, essa birra, esses anseios do teu coração, e Ele vai transformar em bênçãos para o teu coração. Amém? Amém? Só para não ficar no vácuo, a porta foi comprada, irmãos. Queridos, eu preciso encerrar. Olha só, Gênesis capítulo 32, versículo 27. Jacó estava se preparando para voltar para a tua terra. Ele estava preparando para voltar para a tua terra. E olha o que a Bíblia diz. Gênesis 32, 27. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 28. Então, versículo 28, isso. Então ele disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Existe algo profético para a tua vida nessa noite, irmão. Do teu jeito talvez você está arrumando um monte de encrenca. Do teu jeito talvez você está ficando revoltado. Do teu jeito talvez as coisas não tenham dado certo. Do teu jeito talvez não tenha saído da forma que você quer. Mas quando você entender que Ele vai começar a crescer na tua vida, sabe o que Ele vai fazer? Em o nome do Senhor Jesus, Ele vai mudar o teu nome. Ele vai mudar o teu nome. Tu passará de caloteiro para aquele que paga as contas em dia. Tu passará de bêbado para um homem bom de família. Tu passará de uma casa que gritaria, com sujeira na parede, para uma casa limpa, para uma casa abençoada. Meu irmão, é algo profético que a Bíblia nos dá essa noite. Ele vai mudar o teu nome. Você não vai ser mais a família mais pobre da rua. Você não vai ser a família mais problemática da rua. Você não vai ser mais a família mais doente da tua casa. Você não vai ser mais aquele que não tem dinheiro para ajudar na ceia do Natal. Você não vai ser mais aquela pessoa que precisa da ajuda de todo mundo. Não, o Senhor mudará o teu nome. O teu nome a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Para me encerrar, Gênesis capítulo 32, versículo 13. Preste atenção, irmãos. Se faz sentido correr atrás de primogenitura. Falei certo? É isso mesmo, né? Vê se faz sentido. Olha só, Jacó fez tanta besteira para conseguir um negócio assim, para tomar conta da herança do seu pai. Tá bom, uma parte maior, para ser ali, cuidar da sua mãe. Não cuidou porque ele teve que fugir. Mas quando ele começou a ouvir Deus, quando ele começou a chegar perto de Deus, quando Deus começou a crescer na vida dele, sabe como que ele voltou para a casa do teu irmão? Gênesis capítulo 32, versículo 13. A Bíblia diz que Jacó mandou uns presentes para o seu irmão. Falou assim: ó, vão na frente dando umas lembrancinhas para o meu irmão, para que possa acalmar ele. Olha o tamanho da lembrancinha que ele mandou. Passou aquela noite e tomou o que veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Conta para nós aí o que é, versículo 14. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Versículo 15. 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e novilhos, 20 jumentas e 10. Não vou nem continuar. E sabe com o que Jacó estava preocupado, irmão? Em se matar e embaraçar tudo, porque ele queria a herança de Abraão. Mal sabia ele o que Deus tinha preparado para ele.
Isso era o presentinho, a lembrancinha que ele mandou abrir caminho. Meu irmão, tu está preocupado com tanta coisa insignificante. Você está preocupado com o boleto da água e luz, irmão? Você está preocupado se você vai conseguir comprar o carro, pagar a parcela do carro? O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você: enquanto você diminui, eu cresço na tua vida. E aquilo que parecia ser gigante, que você se matava, vai ser insignificante diante daquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Se coloque de pé, por favor, que eu preciso encerrar. Meu irmão, feche os seus olhos que eu quero orar por você. Feche os seus olhos que eu quero orar pela tua vida antes de eu entregar essa palavra. Querido, talvez você tenha se matado. Talvez você tenha entrado aqui hoje até sem tomar banho, porque você está no desespero, porque você precisa arrumar dinheiro, porque você precisa dar um jeito na tua vida, porque você precisa. Olha o que Deus está dizendo: diminua o ritmo, diminua. Você está fazendo esforço no lugar errado. Jacó estava colocando muito esforço, mas no lugar errado. Mas era atrás do sonho, mas no lugar errado. Coloque nos pés do Senhor. Diminua os teus sonhos. Não é possível, diminua os teus sonhos, que você vai ver que a primogenitura não vale nada diante do que Deus tem preparado para você. Diminua essa noite os teus sonhos, que você vai ver que esse carro que você queria, meu irmão, não vale nada diante do que Deus tem preparado para você. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Preste atenção, isso é algo profético para você. A unção que estava sobre Jacó, quando Jacó volta para a casa dos teus pais, mandando os carneiros, mandando as camelas, mandando aquelas presentes na vida, as pessoas olhavam e diziam: mas quem é esse que está chegando aí? Quem é esse que está vindo aí? Eu quero profetizar, meu irmão, na tua vida. Conforme você diminui, Ele cresce na sua vida. Você se tornará irreconhecível. As pessoas vão olhar para você. Algumas crianças chegando numa festa de aniversário dos seus parentes vão dizer: de quem que essas crianças bonitas? É do fulano. Não é possível. Quando encostar aquele carro bonito na frente, e vão dizer assim: não é quem chegou aí, foi um convidado especial, tem um empresário diferente. Não é o meu irmão que estava longe, que ficou um tempo meio esquisito, meio afastado, mas Deus fez uma obra na vida dele. Deus transformou a vida dele. Deus transformou a história da vida dele. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite a unção que Deus derramou na vida de Jacó, quando deixou Deus crescer na vida dele. Meu irmão, o que Deus fará na tua vida vai tornar você irreconhecível. Aquele que bebia, vão ver pregando na internet para algumas pessoas. Aquele casamento que era destruído e falido, vão ver vocês postando foto, talvez de uma viagem. Meu irmão, sabe o que é isso? Não é teologia da prosperidade, não. É a teologia do céu. Quem chega perto dele é surpreendido. Quem chega perto dele, querido, é abençoado. É por isso que ele está te dizendo: deixa eu crescer na tua vida. Diminua o quanto você puder, porque eu mudo a tua história. Aleluia. Senhor, essa noite, Pai, eu te peço a unção e a graça que tu derramaste sobre Jacó, nos permita nos diminuir, Pai. Nos permita, Senhor Deus eterno, chegarmos a nada, porque nós queremos ver a tua glória. Senhor, do meu jeito não dá certo. Senhor, a minha administração, ela é precária, Pai. A minha administração, ela é limitada, mas o Senhor é ilimitado. Senhor, o meu jeito de falar às vezes é pesado, mas o Senhor, Pai, consegue penetrar como uma faca, Senhor Deus eterno, que rasga a alma. Senhor, eu preciso diminuir, a igreja precisa diminuir, porque nós queremos que tu cresças, Pai, que a tua vontade cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, Pai. Em o nome do Senhor eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, nos permita, Senhor, a estar mais perto da tua vontade. Nos permita, Senhor, a nos chegarmos mais perto de ti, Senhor, para entendermos que o que o Senhor faz é bom, que o que o Senhor faz é perfeito. Senhor, nós te pedimos, Pai, muda o nosso nome,
muda a nossa história, faz o que o Senhor quiser. Senhor, pode mudar a profissão, pode mudar. Senhor, pode mudar o rumo da empresa, pode mudar. Pode mudar o nome da empresa, pode mudar. Pode mudar o CNPJ, pode mudar. Pode mudar a cor da casa, pode mudar a cor do carro. Senhor, pode mudar o projeto de vida, pode mudar. Pode mudar a profissão, pode mudar. Pode mudar a cidade, pode mudar. Só não nos deixe mudar, Senhor, de longe de Ti. Pode mudar, faz o que o Senhor quiser. Nos leva para Arã se for preciso, nos leva para longe dos nossos pais se for preciso. Senhor, muda o CNPJ, muda, Senhor, muda o nome. Pode mudar, pode fazer o que o Senhor